Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de manutenção de periféricos. Durante nossas aulas, eu vou disponibilizar para vocês um material teórico neste formato aqui. Este material teórico ele vai conter toda a fundamentação teórica das nossas aulas e vai ser o guia para o estudo de vocês. Eventualmente, eu vou indicar aqui algum conteúdo, uma apostila extra ou alguns vídeos extras para complementarem a teoria que já foi apresentada neste material aqui. Seguindo, nesta primeira semana de aula, na parte 1, vamos estudar o básico, a introdução à manutenção de equipamentos eletrônicos e depois 3 dos principais dispositivos de proteção para equipamentos eletrônicos. Portanto, nesta primeira videoaula, vamos estudar este conteúdo aqui. Começando, antes de pensarmos em trabalhar com a manutenção de equipamentos eletrônicos, temos que sempre ter atenção especial à segurança, porque estamos trabalhando com energia elétrica, com tensões que podem causar acidentes graves. E depois disso, temos que pensar na correta manipulação dos equipamentos para não danificá-los ainda mais. Então, eu deixei aqui uma introduçãozinha básica quanto à segurança e, é óbvio, para a manutenção de qualquer equipamento, cada tipo de manutenção exige equipamentos de proteção individual específicos, às vezes equipamentos anti-estáticos para não danificar também o eletrônico a ser consertado, mas o principal de tudo, a principal proteção que nós podemos ter é uma instalação elétrica adequada. A instalação do escritório, do laboratório, de sua residência tem que estar em conformidade com a norma NBR 5410 e principalmente possuir um dispositivo chamado de disjuntor diferencial residual ou dispositivo diferencial residual. Este dispositivo é muito importante em proteção contra choque. Caso haja um choque, uma pessoa seja eletrocutada ou haja uma fuga de corrente na rede, esse dispositivo atua. Por isso, ele é muito importante para a segurança de qualquer atividade que envolva uma manipulação de energia elétrica. Depois disso, é muito importante que tenhamos os equipamentos e as ferramentas adequadas para prestar uma manutenção de um equipamento eletrônico. Por isso, eu deixei lá, numa lista de vídeos complementares no Moodle, um vídeo mostrando as principais ferramentas para se iniciar o trabalho de manutenção de eletrônicos. Seguindo, eu vou falar um pouco dos principais componentes que queimam, que precisam ser substituídos e que sempre têm que ser analisados em um equipamento quando a gente vai prestar a manutenção. O primeiro deles é o fusível. O fusível, provavelmente muitos de vocês já conhecem, ele é uma ligação elétrica, portanto ele é um condutor elétrico, só que é um condutor especial que possui uma liga metálica especial que, caso passe por essa liga metálica uma corrente acima da corrente projetada, essa liga vai fundir. Por isso dizemos que é um fusível. E quando essa liga fundir, o contato, o caminho para a passagem de corrente elétrica vai ser rompido. Por isso, quando dizemos que o fusível está queimado, quer dizer que ele está rompido, que ele não permite mais a passagem de corrente elétrica de um terminal para o outro. E quando o fusível está em bom estado, ele sim funciona como um condutor ideal, ele permite a passagem de corrente elétrica. Por isso, para testarmos se um fusível está bom ou não, a gente faz o teste de continuidade utilizando o multímetro. Se houver continuidade, ou seja, se ele estiver permitindo passagem de corrente elétrica, ele está bom. Caso contrário, ele está queimado. Dito isso, concluímos que o fusível é um equipamento de proteção contra sobrecorrente. Ou seja, se o equipamento que o fusível está protegendo estiver
consumindo uma corrente acima da adequada, por motivo diverso, o fusível vai se romper. Quando o fusível se rompe, o equipamento é imediatamente desligado, sendo feita assim a proteção para que esse equipamento não sobreaqueça e não se danifique. Então, o fusível é que é queimado, o fusível que se danifica para evitar que este dano seja causado ao equipamento. O fusível ele pode queimar caso haja uma sobrecarga no equipamento ou também caso ocorra algum dano dentro do equipamento e surja um curto-circuito lá dentro do circuito do equipamento protegido. Neste caso, o fusível vai se romper e caso a gente simplesmente faça a troca do fusível por um novo e não conserte o dano que existe no equipamento, o novo fusível, quando ligarmos o equipamento, ele vai queimar novamente e esse dano vai só aumentando. Por isso, quando chegar o equipamento com o fusível queimado, é importante fazer uma análise no circuito de entrada deste equipamento, utilizando também o teste de continuidade do multímetro, para ver se há algum outro componente queimado causando um curto-circuito no equipamento que estamos prestando a manutenção. Em seguida, vamos estudar o varistor. Enquanto o fusível fazia proteção contra sobrecorrente, o varistor faz proteção contra sobretensão, ou seja, ele não deixa que uma tensão acima da projetada seja aplicada no equipamento. Então, para ilustrar um pouco melhor, aqui temos um diagrama que mostra o equipamento a ser protegido, por exemplo, a fonte de um computador, a fonte de um televisor ou qualquer outro equipamento eletrônico que seja. E logo no circuito de entrada deste equipamento, ou seja, esses aqui são os pinos que vão ser ligados diretamente na tomada. Logo na entrada temos o fusível, que já estudamos. Como ele é uma proteção contra sobrecorrente, ele fica em série com o equipamento, para que toda a corrente do equipamento atravesse o fusível. Já o varistor, ele fica aqui em paralelo com o equipamento. Assim, toda essa tensão aplicada no equipamento está sendo aplicada também no varistor. O varistor ele é construído de uma forma que ele vai ter uma resistência elétrica variável de acordo com essa tensão aplicada sobre ele. Se for aplicada uma tensão abaixo do nível limite, a resistência desse varistor é muito grande. Então, não passa corrente por aqui. Toda a corrente passa pelo equipamento. Porém, caso essa tensão seja maior do que o limite do varistor, a resistência elétrica dele diminui muito. Ele vira praticamente um curto-circuito e o excesso, ou melhor, como ele vira um curto-circuito, a corrente vai ser desviada por ele. E muitas vezes, ou quase sempre que essa tensão extrapolar o limite projetado para o equipamento, o varistor vai atuar e, consequentemente, vai passar uma corrente por ele muito elevada e essa corrente passa também pelo fusível. Então, o varistor vai causar a queima do fusível e assim o equipamento será desligado, protegendo novamente o equipamento. Portanto, recapitulando, fusível, proteção contra sobrecorrente e varistor, proteção contra sobretensão. Essa sobretensão pode ser um valor um pouco acima do 10, 20, 30% acima do projetado para o equipamento, ou então pode ser causada por surtos de tensão, quando, por exemplo, cai um raio na rede elétrica. A tensão chega a milhares de volts. O varistor faz essa proteção também. E, normalmente, nesses casos, o varistor ele entra em curto-circuito e ele queima, ficando visualmente danificado dessa maneira. Quando encontramos um varistor assim no equipamento, por mais que ele tenha feito a proteção do equipamento, é importante verificar os outros dispositivos que tem na entrada
para ver se não houve realmente nenhum dano nos outros componentes. E a gente também faz o teste do varistor com o teste de continuidade do multímetro. Em uma situação normal, quando o varistor está funcionando adequadamente, ele não deve permitir a passagem de corrente entre os terminais, quando a gente fizer o teste de continuidade do multímetro. Então, ele não vai dar continuidade. Caso ele queime, pode ser que ele esteja permanentemente permitindo a passagem de corrente. Então, eu deixei algumas ilustrações mostrando varistores e fusível. Neste caso, os dois estão queimados. O terceiro componente, que é muito importante estudarmos, é o capacitor eletrolítico. Um capacitor é um componente que ele armazena carga elétrica. Mas aqui eu vou falar especificamente do eletrolítico, porque ele é bastante utilizado, principalmente em circuitos de filtragem, porque ele consegue, com um custo relativamente reduzido e um volume relativamente reduzido, ele consegue ter elevadas capacitâncias. Por isso ele é tão utilizado em circuitos de filtragem. Mas a grande maioria dos capacitores eletrolíticos tem uma característica que pode ser uma desvantagem, que é o fato dele ter polaridade, ou seja, ele tem um terminal que é negativo, e está indicado aqui, que esse terminal é o negativo, e um que é o positivo. Se ele for ligado de maneira errada, de maneira invertida, ele queima de imediato, e normalmente ele explode. Então é muito importante prestar atenção na polaridade do capacitor eletrolítico. Além disso, frequentemente ele se danifica, principalmente quando o equipamento trabalha numa temperatura relativamente elevada ou por alguma aplicação de tensão acima da projetada, esse capacitor se danifica facilmente, ficando estufado assim ou explodindo, como eu já disse. Finalmente, vamos entrar nos componentes semicondutores, são chamados também de componentes ativos. O primeiro deles é o diodo. Como já foi estudado em eletrônica analógica, o diodo ele é um dispositivo de dois terminais. Um terminal se chama anodo, outro terminal se chama cátodo, e o diodo permite a passagem de corrente elétrica apenas do anodo para o cátodo. No sentido contrário, o diodo não permite a passagem de corrente elétrica. Ele é utilizado, portanto, em circuitos de retificação e, frequentemente, ele também dá problema. Então, quando dá problema, pode ser que ele esteja rompido, ou seja, ele não permite a passagem de corrente elétrica para nenhum dos lados, ou ele esteja em curto-circuito, permitindo a passagem de corrente para os dois lados, que também é um defeito, porque este não é a função dele. O normal é ele permitir a passagem para um lado só, do anodo para o cátodo. E para verificarmos isso, temos que fazer o teste no diodo utilizando a função de teste de diodo do multímetro digital. Então, os multímetros já têm essa função e quando está nessa função, se aplicamos a ponteira vermelha do multímetro no anodo e a preta no cátodo, estamos polarizando o diodo diretamente, ou seja, estamos fazendo o multímetro aplicar uma corrente elétrica neste sentido, do anodo para o cátodo. Portanto, o diodo tem que permitir a passagem de corrente elétrica e o multímetro vai mostrar na tela dele a tensão que surgiu no diodo enquanto essa corrente elétrica estava passando. Essa tensão vai ser próxima da barreira de potencial do diodo, que é um valor entre 0,6 e 0,8 volts normalmente. E caso a gente inverta a polaridade das ponteiras, ou seja, coloque a preta no anodo e a vermelha no cátodo, então o diodo não deve permitir a passagem de corrente nesse sentido. Portanto, o multímetro vai mostrar uma leitura fora do fundo de escala, indicando que o multímetro tentou aplicar toda a tensão que ele conseguiu e o diodo não permitiu a passagem de corrente. E finalmente conseguimos fazer também, utilizando aquela mesma função de teste de diodo do multímetro, conseguimos fazer o teste de transistores bipolares de junção. Alguns multímetros possuem uma função específica para calcular o ganho
do capacitor, do transistor. Mas quando estamos fazendo a manutenção do equipamento, não é necessário saber o ganho do transistor. Precisamos apenas saber se ele está funcionando ou não. Então, quando temos um diodo desse tipo aqui, bipolar de junção, podemos utilizar o mesmo teste do diodo. Ou seja, se o transistor for do tipo NPN, ele funciona como um diodo com o anodo na base e catodo no emissor, ou então como um diodo com anodo na base e catodo no coletor. Então, temos aqui coletor, base e emissor. Esse é o NPN. No PNP é o contrário, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica quando fazemos o teste do multímetro do coletor para a base e do emissor para a base. Então, com esses testes aqui, conseguimos verificar se o transistor está funcionando adequadamente ou não. Então, aqui tem exemplos de como fazer o teste e da leitura esperada no multímetro para um transistor NPN. Eu deixei também um vídeo onde é feito esse teste, inclusive em transistores com defeitos. Então, assim, encerramos essa nossa primeira videoaula. Bons estudos!